Olá, estamos de volta. Eu, professora Pura Moreno e Márcia Ramos. a nossa Amadinha. Estamos aqui para o quê, Amadinha? A nossa aula de revisão. Aula 3.2, de olho na tela. Então, simbora. Vamos revisar níveis de linguagem. Falar de níveis de linguagem, nós vamos estar falando sobre sentido denotativo e conotativo. Vamos aí recordar um a um com exemplos. Amadinha, uma linguagem que utiliza aí o sentido denotativo. O pássaro voava pelo céu da cidade. Relampejou durante a noite. Então, quando eu falo denotativo, é o sentido real. É o sentido literal. Então, estou falando voava, ele voava mesmo no céu. Quando eu falar relampejou, que relampejava mesmo. Aqueles raios. Ai, eu tenho medo. Beleza, então. E no sentido conotativo? É o sentido figurado, né? Vamos lá, então, o carro um exemplo. voava pelas ruas da cidade, ou seja, ele ia em alta velocidade. Seus olhos relampejaram de ódio, ou seja, meu Deus do céu, estava com aqueles os olhos assim só na fúria, Amadinho. Beleza, então. 2 exemplos aí para você gravar na mente e no coração quando você utiliza aí uma produção textual com sentido real, sentido denotativo. Quando utiliza o sentido figurado, você está usando aí o conotativo, beleza? Vamos embora. Temos aí níveis de linguagem e pontuamos aí 1, 2, 3, 4 e 5, para deixar bem tranquilo para você, tá bom? Então, nível 1, quando você vai se comunicar, quando você vai produzir um texto, quando você vai estar aí usando essa linguagem para comunicação. Primeiro, nível 1, nós temos a norma culta, a norma padrão, né? Aquele que segue a regras gramaticais. Beleza. No nível 2, nós vamos ter a linguagem coloquial, a informal, a popular, que não está muito preocupado com as normas. Falar dessa linguagem, é essa nossa do dia a dia, né? Do Exatamente, cotidiano. do cotidiano. Tá? E aqui nós vamos ter aqueles vícios de linguagem, né, envolvido aqui, tá bom? Só que lembrando, né, quando você estiver na oralidade, né, usando aí, não tem problema, até porque você está comunicando, beleza. Mas passou aí para a produção textual, aí os cuidados eles precisam estar aí obedecendo as regras gramaticais, tá bom? Nível 3. A linguagem regional, onde você vai encontrar aqui também as variações da linguagem, da linguística. E o nível 4, que fala das gírias, aquelas gírias que são faladas entre um grupo social, que pode ser da mesma faixa etária, profissional e assim por diante. Aí vem aquela lembrança, né? Dos skatistas, tatuadores, né? Dos rappers também, né? Exato, dos pagodeiros. Isso, beleza? E assim vai. E nível 5? Linguagem vulgar. Ok. Então aí para você, 5 níveis aí da linguagem. Ter o cuidado, porque a utilização, né, desses níveis, você vai ter que adequá-los conforme aí o contexto, tá bom? Vamos então adiante, se falando de sentido figurado, mais uma vez, e agora tranquilo, porque se você quer dizer que alguém é ruim, né, que alguém é extremamente perigoso, só que você não quer dizer na lata, você não quer dizer com essa palavra, você usa o sentido aí figurado, tá? Como no caso aqui, na charge, né, na tirinha aqui, ó. Você é uma cobra. Pronto. Aí você vai ver quais são as características que recebe a pessoa para ser cobra. Ela é má, ela é perigosa, ela pode ser o quê? Venenosa, para influenciar a outra fazer uma coisa ruim e assim por diante, tá certo? Então, na linguagem, no sentido figurado, que tem valor conotativo, o seu significado é ampliado,
ou alterado no contexto em que é empregada, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual. Ok, Tá bom? então, pronto. E assim, agora, para a gente encerrar esta revisão, né, a gente traz aqui esse esquema para você, tá? Trazendo como mote aqui o tema da aula linguagem, tá? Que ela pode ser Olha só. denotativa ou conotativa. Quando eu tenho a linguagem denotativa, qual é o sentido real do dicionário, né? Apresenta sentido não figurado. Quando eu tenho a linguagem conotativa, é o sentido que? Figurado. Então, preste atenção aqui. Sentido não figurado é mais comum em textos não literários. E sentido figurado é mais comum em textos literários. Ok, beleza? Então, não tem como confundir, tá? Lembrando que você vai fazer uso, tá, dessa linguagem de acordo aí com a sua necessidade. E falou de sentido conotativo, sentido denotativo. Não pode mais errar. Denotativo, dicionário. Conotativo, Figurado. denotativo, Dicionário. Literal. beleza? Então, assim encerramos a revisão e aguardamos você lá nas atividades. Valeu? Até a próxima. Até a próxima. Olá, amadinhos! Chegou o grande momento, né, Pura? É claro, o Que momento é esse? momento esperado. Tirando dúvidas. Vamos lá. Vamos aos exercícios, amadinho. Olha só, resolução da atividade de sala. Questão 1. Entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a norma escrita e culta é: letra A. Confira as receitas incríveis preparadas para você. Clica aqui. B. Mostra que você tem bom coração. Contribua para a campanha do agasalho. C. Curta-te a ti mesmo e seja feliz. D. Não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência. E, em caso de acidente, não siga a viagem. Pede o apoio de um policial. Então, amadinho, olha o enunciado. Entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a norma culta, a norma escrita culta é A, B, C, D ou E? Letra D. Ó, não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência. Muito bem. Está seguindo a regra, né, da gramática, a regência, a concordância. Belezinha? Belezinha, professora. Pode ir para a segunda questão. Aham. Quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é esse só? Ixi, cavalo tá manco, aguado, presta mais não. Observando a variedade linguística de que se vale o falante do trecho acima, percebe-se o uso de... Letra A. Linguagem marcada por construções sintáticas complexas e inapropriadas para o contexto, responsáveis por truncar a comunicação e dificultar o entendimento. B. Linguagem formal, utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto da linguagem, sendo, portanto, adequada à situação em que o falante se encontra. C. Gírias e interjeições como ish e aguado, propriamente utilizadas entre os jovens, sendo assim incompatíveis com a situação em que o falante se encontra. D. Coloquialismo e linguagem informal, como mercê e tá, apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra. E linguagem formal, como emprego de vocabulário pouco usual. Então, vamos ao X da questão. Letra D.
coloquialismos, a linguagem informal, como mercê e tá, apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra. Muito bem, próxima questão. Questão 3. Ao fazermos uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam. Letra A. Linguagem formal padrão da língua, porém escrita da mesma forma como é pronunciada pelos falantes. B. Linguagem informal, neologismos, siglas e gestos. C. Linguagem formal, gírias, estrangeirismos e abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. D. Linguagem não verbal, como gestos, mímicas e desenhos. E. Linguagem verbal escrita a partir de siglas e abreviações. Linguagem coloquial, os falantes utilizam. Gente, aqui foi melzinho na chupeta, né, Marcela? Exatamente. Gabarito. Letra C. Linguagem formal, gírias, estrangeirismo, abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. Questão 4. Vamos lá. Reunião sobre o clima termina com racha. A penúltima reunião de negociação antes da Conferência do Clima de Copenhague terminou ontem em Bangkok, Tailândia, com duas promessas. Um dos países desenvolvidos de que vão acabar com o protocolo de Kyoto em favor de um acordo do clima único para ricos e pobres. A outra dos países em desenvolvimento de que não deixarão isso acontecer. Comando da questão. O título da notícia jornalística Reunião sobre Clima termina com racha. Apresenta a marca de variação linguística própria, letra A, da expressão retórica no nível lexical. B, do registro informal no nível semântico. C, do estilo jornalístico no nível sintático. D, da fala popular no nível mórfico. E do texto formal no nível fonético. Qual é a alternativa? Preste atenção no comando da questão. Informal não pode ser, né? Que é título da notícia jornalística. Não Exatamente, pode ter informalidade, né? Olha só, então, o título da notícia jornalística, Reunião sobre o Clima, termina com racha. Beleza. E então, o que a gente pode estar descartando? O que a gente pode estar descartando aqui? Que ela não pode ser informal, né? E sim, ela está apresentando aí corretamente, né, toda a sua flexão. Então, do estilo jornalístico no nível sintático. Será que o nosso aluno chegou nesse gabarito, Madinha? Vamos lá, então. Vamos lá, podemos marcar aqui o X da questão? Sim, então, pode. ela não é uma expressão retórica de nível lexical, isso aqui não é. Não é do registro informal, do nível semântico, tá? Da fala popular, do nível mórfico, também não é. E do texto formal, do nível fonético. Fonético por quê? É do texto formal, beleza, mas não só fonético. Por quê? Porque nós estamos aqui trazendo um título, né? Aqui de uma matéria jornalística, uma notícia jornalística, é um texto referencial que comunica algo que é extremamente sério, né? Então, para isso, nas matérias jornalísticas, nós vamos usar a linguagem, né, com o estilo jornalístico do nível sintático, porque está muito bem estruturado, utilizando aí a flexão, fazendo toda essa semântica, né? Então, nós temos aí, ó, reunião sobre clima, termina com racha. É isso mesmo? Mas a questão do sentido. Exato! Exato, a questão do sentido. Vamos lá, então. O que nós podemos responder com o nosso aluno? Que quem fala racha? Olha só, a questão dá no sentido que informal. Informal. Na informalidade, beleza? Vamos ver então o gabarito agora. Então tá. Gente, olha só, o exercício foi feito com uma visão em que a gente às vezes coloca o formal e fixa na mente, né? Então façam sempre o exercício fazendo a leitura.
E aqui a gente pontuou os dois lados. E esse com racha, questão de disputa, Isso. não de rachadura. Não. E aqui, na verdade, o termo, né? Racha, sim, a palavra em si. Porque, olha só, apresenta marca, né? De variação linguística própria, do nível comando, do né? sentido, O a próprio ideia comando já que está trouxe. dando. Tá bom? E, amadinhos, aí, 4 exercícios analisados, mas a gente não pode deixar do... Opa! Errei! Eu tô aqui já querendo trazer o nosso aluno para trabalhar. Calma, beleza, Calma. eu tô apressada, Gente, né? Valeu. calma Mas aí. 1, 2, 3, vamos lá? Vamos lá. Se liga no Enem! Eu ia dizer o seguinte, que o exercício que nós fizemos, já no embalo, né, do Enem. Por quê? É dessa maneira que você tem que estar analisando, né, Amadinho, as questões do Enem. Porque senão você cai nas pegadinhas. Olha que está no comando, está explicando, está quase gritando para você, dizendo, mas às vezes foca na mente, fica fixado na mente e aí a gente termina gabaritando errado, equivocado, tá bom? Então vamos aqui agora treinar. Aluno primeiro ano já é aluno treineiro do Enem. Vamos junto então, de olho na tela. Vamos lá. O gênero, né, como sempre. Leia um trecho do poema A Terra é Natural. A Terra é natural. Escute o que eu estou dizendo, seu doutor, seu coronel. De forma tão padecendo, meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra, uma tarefa para eu. Tenha pena do agregado. Não me deixe deserdado, patativa do assaré, a terra é natural. Muito bacana. Comando da questão. Com relação ao nível de linguagem empregado no poema, é possível afirmar que, letra A linguagem muito coloquial compromete a leitura do poema e dessa forma impede que o leitor compreenda seu conteúdo e sentido. B. As palavras doutor, coronel e mulher revelam uma característica exclusiva do dialeto nordestino da língua portuguesa brasileira. Letra C. A linguagem empregada no poema é padrão, embora haja poucas palavras como doutor, coronel, mulher e deixe, que são utilizadas na linguagem coloquial. D. A linguagem do poema é coloquial, já que é construída a partir da reprodução fiel da fala de algum nativo da língua portuguesa. E a linguagem empregada num poema é padrão. O que ocorre é que as palavras doutor, coronel e mulher eram assim escritas antigamente. Ah, será que é antigamente, gente? Ai. Vamos lá. Olha só, letra D. Por que é letra D? Olha A linguagem do poema é coloquial, já que é construído a partir da reprodução fiel da fala de alguns nativos da língua portuguesa, tá? Pronto. E aqui a gente, claro, né, traz esse gabarito, lembrando aí dessa questão regional, né? Mas como aqui fala assim, a linguagem fiel, trazendo essa comunicação e, na verdade, nosso país, né, nós temos essa pluralidade, né, Márcia, em que a gente vê na oralidade tranquilamente essas variedades, né? E nós vamos ter uma aula específica em que nós vamos trabalhar variedades da língua portuguesa, tá? E aí a gente vai se aprofundar mais um pouquinho em relação aí a esse tipo de linguagem. Valeu? Ok, então assim, encerramos a atividade, a correção da atividade, e agora chegou aquele momento, né, bacana. Sim, esperado pelo aluno, pelo estudante da NASA, é o Clube de Leitura. Agora sim, o Clube de Leitura, muito bem. O Clube de Leitura traz para você aí, olha só, a obrigatoriedade. Mas gente, relaxa, é aquela leitura tranquila. Você preparou aí tudo, né? Colheu aí a manga, já fez aí o seu trabalho doméstico, já fez o café, fez o lanche, tá tudo ok, tudo pronto. Vai lá pro pé da mangueira, deita naquela rede gostosa, aquela rede preguiçosa
e vai fazer sua leitura tranquilo, tá? Olha só, o livro é O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. O que você vai encontrar nessa obra? Valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade típica da Idade Moderna. A obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. Ok, muito bem, então, tá bom? Nesse primeiro momento, leitura. E agora, para encerrar esta aula, vamos convidar aí você, ou ele ou ela, né, que esteja aí acompanhando esta aula para encerrar com a mensagem aí do dia. A mensagem do dia. Aqueles que querem aprender a voar, um dia precisa primeiro aprender a ficar de pé, caminhar, correr, escalar e dançar. Ninguém consegue voar só aprendendo voo. Friedrich Nietzsche. Ai, meu pai eterno. É isso aí. Então é tudo no seu tempo, né? Exatamente. Então, amadinho, agradecemos a companhia de vocês e até a próxima aula. Valeu, até a próxima!